Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos dar sequência à exposição desse livro. Atos 16, de 6 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Irmãos, o escritor desse livro, o Dr. Lucas, ele chama a atenção para como o Evangelho foi sendo anunciado, foi avançando, e como ele foi rompendo várias barreiras étnicas, barreiras geográficas, e o Evangelho ele vai avançando não por coincidência, ou por acaso, ou meramente por vontade de alguém, mas o Evangelho vai avançando pela vontade e operação soberana de Cristo ressuscitado, através do Espírito Santo e pela instrumentalidade, especialmente dos apóstolos. É aquilo que está resumido lá no começo desse livro, no capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o texto que está diante de nós, irmãos, registra Paulo e sua equipe missionária saindo de Listra, de onde ele arregimentou o jovem Timóteo para ser auxiliar apostólico, passou pela região frígio-gálata, nas cidades de Icônio e Antioquia, e depois ele chegou até o porto, a cidade de Troade, de onde ele teve aquela visão, e assim atravessou do continente asiático para a Europa e foi anunciar o Evangelho na cidade de Filipos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos primeiro para essa primeira etapa, registrada aí nos versículos de 6 a 8, onde nós temos aqui a continuação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, de Silas e também de Timóteo, na região conhecida como Ásia Menor, até a cidade de Troade, onde Paulo teve aquela visão. Observem, irmãos, que não foi fácil para o apóstolo Paulo compreender exatamente aonde Deus queria que eles fossem pregar o Evangelho. O propósito, os irmãos sabem, né? Nós consideramos isso há pouco tempo atrás. O propósito dessa segunda viagem missionária era passar pelas igrejas onde foram estabelecidas, principalmente na primeira viagem missionária, com o propósito de confirmar aquelas igrejas, com o propósito de fortalecer aquelas igrejas, com o propósito de animar aqueles irmãos, animá-los na fé. E quando nós lemos no versículo 6, que eles percorrendo a região frígio-gálata, na verdade,
O mais provável, irmãos, é que eles depois de passarem por aquelas igrejas, depois de eles percorrerem todas aquelas igrejas estabelecidas na primeira viagem missionária, depois de eles cumprirem o propósito que eles haviam estabelecido de voltar e fortalecer aqueles irmãos, provavelmente, uma vez que eles tomaram o caminho registrado aqui no texto, primeiro eles tentaram se dirigir na direção daquilo que era conhecido como província romana da Ásia, cuja cidade mais importante era Éfeso. Eles tinham como intenção, então, anunciar o evangelho naquela cidade, naquela grande cidade de Éfeso. Mas nós não sabemos o porquê, irmãos, ou como aconteceu, mas o fato é que Lucas registra que Paulo, Silas e Timóteo, de alguma maneira, eles foram impedidos de anunciar o evangelho naquela região. Está aí no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É possível, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tenha revelado diretamente a Paulo, ou mesmo a Silas, né? Silas, que nós já consideramos aqui, era um profeta, e o Espírito Santo revelou que eles não deveriam caminhar naquela direção. É possível que eles tenham concluído que o Espírito Santo estivesse impedindo que eles avançassem naquela direção, pelas circunstâncias da viagem, né? Acontecem coisas, eles são impedidos de viajar, perdem alguma coisa, irmãos, aconteceu ali que eles estavam sendo impedidos de tomar aquela direção. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O fato é que diretamente ou indiretamente eles concluíram que o Espírito Santo de Deus os estava impedindo de continuar naquela direção oeste. Eles então tentavam avançar para a região da Bitínia, né? O texto registra aqui, eles tentaram avançar para a região da Bitínia, próximo às margens do Mar Negro, mas o fato, irmãos, é que novamente o Espírito Santo de Deus os impediu que eles avançassem na direção norte e assim alcançassem a região da Bitínia, onde havia a cidade de Niceia. Essa cidade onde haveria de acontecer um dos mais importantes concílios da história do cristianismo, o famoso concílio de Niceia. Se os irmãos lerem a primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta para os crentes forasteiros da dispersão, inclusive da região da Bitínia. Por isso, irmãos, é provável que o Espírito Santo de Deus tivesse deixado esta região para o apóstolo Pedro fazer essa obra missionária naquela região. E o fato, irmãos, é que, embora não saibamos como o Espírito Santo de Deus causou esse impedimento para aquela equipe missionária, e não puderam traçar aquela direção, então eles seguiram em direção entre o oeste e norte, no sentido noroeste, contornando a cidade de Mísia, até que chegassem ao importante porto de Troade, na costa do Mar Egeu, que separa ali, que é uma fronteira que separa a Ásia da Europa. Uma vez, então, irmãos, cumprida a missão, visitado aquelas igrejas, eles decidiram continuar avançando com o anúncio do reino, o anúncio do evangelho. Né? Depois de concluída aquela missão, eles disseram, vamos avançar, vamos pregar o evangelho em outras regiões, em outras cidades que ainda não ouviram o evangelho, e eles pretendiam continuar na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. É bem provável, irmãos, que
eles, tendo chegado ali, quem sabe pensaram, né, por que não, né, anunciar o evangelho, depois de já ter cumprido a sua missão, né, de terem voltado para aquelas igrejas, fortalecido os irmãos, animado os irmãos na fé, então eles resolveram continuar a missão de pregar o evangelho em outras regiões. Mas, meus irmãos, pelo registro bíblico aqui, não era essa a vontade de Deus. Não era essa a vontade de Deus. Quando Paulo, Silas e Timóteo se encontravam na cidade de Troade, então Paulo, durante a noite, teve uma visão de um varão macedônio, de um habitante da região conhecida como Macedônia, no norte da Grécia, e esse varão, então, ele pedia socorro. Esse varão, ele pedia que Paulo e sua equipe passassem para a Macedônia e os ajudassem, que aquela equipe levasse o socorro para o povo daquela região. Está aí no versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo a seguir, irmãos, nós lemos no versículo 10 que amanheceu e nós vemos como Paulo contou a sua visão para o restante da equipe missionária, e eles se reuniram, analisaram ali as circunstâncias, viram como tudo estava se dirigindo, né? Não deu para ir para lá, não deu para ir para cá, eles tentavam avançar para a região, mas o Espírito Santo de Deus os impedia, e agora então tem aquela visão do varão macedônio, e eles chegaram à seguinte conclusão, e tudo indica aqui, irmãos, pelo grego original aqui, lido como concluindo como Deus nos chamava para lhes anunciar o evangelho. Eles chegaram a essa conclusão, eles depois de analisarem ali, de fazer aquela reunião ali da equipe missionária, eles pesaram as circunstâncias, alinharam as suas vocações, analisaram tudo o que estava acontecendo, avaliaram a própria visão que Paulo teve, então eles interpretaram aquela visão como sendo vontade de Deus, uma indicação de que Deus estava dirigindo aquela equipe para que eles rompessem mais uma barreira no avanço missionário, e eles atravessassem então aquela fronteira da Ásia para a Europa para anunciar o evangelho naquela região. E meus irmãos, o que temos nessa passagem é o registro de como o evangelho rompe mais esta barreira, vamos dizer assim, continental, uma barreira continental, e ele alcança a Europa, de onde o evangelho se expandiria, de onde o evangelho alcançaria praticamente todos os demais continentes. Não é provável aqui, irmãos, imaginar que Paulo e a sua equipe, eles tivessem consciência de que eles estavam passando de um continente para outro, né? Naquela época, provavelmente o máximo que eles tinham consciência é de que estavam atravessando de uma província romana para outra província romana da Macedônia. Mas hoje, irmãos, olhando a estrutura mundial, né, hoje nós temos muito claramente essa visão, essa ideia, essa consciência de que Paulo e os demais irmãos da equipe, apesar deles não terem essa ideia do passo enorme que estavam dando, nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus sabia. Deus sabia desse passo enorme que estava sendo dado para que o evangelho alcançasse os confins da terra. O evangelho alcançasse a primeira cidade europeia, né, a cidade de Filipos,
E podemos hoje afirmar que foi um grande passo, né, para que o Evangelho avançasse até os confins da terra. Porque, irmãos, foi da Europa, foi a partir da Europa que o Evangelho se expandiu para a América do Norte, se expandiu para a América do Sul, se expandiu para a Oceania, para a África e se expandiu para todos os continentes da Terra. Foi a partir da Europa, irmãos, que o Evangelho, então, se expandiu para o restante dos continentes da Terra. E o que nós vimos aqui perfeitamente foi Deus conduzindo todas as coisas, dirigindo todas as coisas diante daquilo que Cristo mesmo havia prometido aos seus apóstolos. E Lucas registra, como eu já afirmei, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, até atingir todos os continentes da terra. E o fato, irmãos, é que tendo a visão, e tendo interpretado a visão como sendo um chamado de Deus para que eles atravessassem o mar Egeu e fossem anunciar o Evangelho na Macedônia, atendendo aquele pedido de socorro do povo macedônio, irmãos, pela visão que Paulo teve, eles prontamente obedeceram. Está aí no versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, é um registro muito sucinto, não é verdade? É um registro curto, resumido aqui, mas é um evento significativo da história do cristianismo, da história do avanço do Evangelho em direção aos confins da terra. É um registro muito sucinto, como Deus soberanamente, irmãos, dirigiu todos aqueles acontecimentos até, dirigindo para que Paulo e a equipe missionária pudessem avançar, pudessem atravessar aquele continente e levar o Evangelho ao continente europeu. E a partir dessa breve exposição, irmãos, do movimento, do avanço do Evangelho aos confins da terra, quando o Evangelho rompeu esta barreira continental, eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a Igreja de Cristo Jesus. A primeira lição, irmãos, diz respeito a esse processo de direção divina, desse processo de direção divina na nossa vida e também na vida da igreja, especialmente na obra da promoção, da pregação do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. E nesse processo, irmãos, normalmente Deus nos guia de maneira negativa e Deus também nos guia de maneira positiva. É claro, irmãos, que nós devemos entender que a direção que nós devemos tomar, a direção que nós devemos buscar, ela é fundamentada, ela é totalmente fundamentada, estabelecida sobre os princípios bíblicos. São esses os princípios bíblicos que devem nos dirigir, que devem nos guiar a todo instante. Várias vezes na vida, irmãos, nós temos que tomar decisões, não é verdade? Será que eu aceito ou não esse emprego? Será que eu devo mudar de cidade? Será que eu devo me casar, mudar de cidade, mudar de atividade? Sempre nós estamos com novos desafios na nossa vida. E tantas outras decisões, e sabemos que devemos tomar todas as nossas decisões embasados, apropriados do ensinamento bíblico. Esse deve ser o nosso caminho. E em determinados, os irmãos sabem, determinados grupos evangélicos, se busca a resposta,
né, em novas revelações, visões ou sonhos, para tomar a decisão, e sabemos, irmãos, que não é esse o caminho. Não é em novas revelações, visões e sonhos que nós devemos buscar as nossas decisões. A nossa decisão, irmãos, a nossa direção deve ser tomada embasados nos ensinamentos bíblicos, da palavra de Deus. Aqui, extraordinariamente, de forma extraordinária, naquela época em que o reino de Deus estava sendo estabelecido ali, o avanço do evangelho estava sendo visto nessa nova dispensação da graça, quando o cânon ainda não havia sido fechado, ainda estava aberto, e a revelação de Deus ainda não estava completa, né? Essa revelação que nós conhecemos de Gênesis e Apocalipse, e isso acontecia, revelações, sonhos, visões, aconteciam, e nós vimos aqui Paulo tendo aquela visão e mostrando ali a decisão que ele deveria tomar em direção ao continente europeu, mas isso não aconteceu, não era toda vez que isso acontecia, irmãos. Era uma vez ou outra que isso acontecia. Isso não aconteceu a cada passo da equipe missionária de Paulo, Silas e Timóteo. Nós devemos decidir, volto a enfatizar, irmãos, através dos princípios bíblicos, mas porque a palavra de Deus ela é suficiente para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que nós conhecemos, é isso que nós sabemos. E nesse processo, irmãos, nesse processo que nós empreendemos, frequentemente Deus utiliza esse método negativo e método negativo, positivo e negativo. Muitas vezes nos conduzindo, irmãos, para situações que nós vamos empreender, que nós vamos seguir, mas muitas vezes não vai dar certo, irmãos. E às vezes planejamos, fazemos um plano, muitas vezes um plano bem estruturado, um plano bem planejado, e muitas vezes não dá certo. Muitas vezes não é esse o caminho, não era a vontade de Deus. A providência de Deus, irmãos, nos impede de caminhar numa determinada direção. Às vezes nós não gostamos, às vezes nos frustramos, especialmente quando fazemos uma vez, tentamos duas, e a nossa tendência é sempre ficarmos perplexos, né? E agora o que eu faço? Tentei várias vezes. Como se tudo estivesse dando errado. E é Deus que dirige, irmãos, mesmo negativamente em várias situações. Ele nos impede de irmos em determinada direção, porque Ele tem outro plano para a nossa vida. Às vezes aquele caminho que dá errado não é definitivamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Veja que Paulo, em determinado momento, vai pregar o evangelho em Éfeso, uma grande cidade, mas no momento apropriado, irmãos, dentro do plano de Deus. Nós sabemos que depois, né, Paulo vai passar muito tempo ali, depois Timóteo vai trabalhar ali, naquela cidade, mas nesse momento não era o plano de Deus para aquela equipe, para Paulo e para a sua equipe missionária. E esse texto, irmão, nos ensina que nós não devemos desanimar, nós não devemos ficar paralisados diante de planos que são frustrados, diante de caminhos que nós empreendemos e não dá certo. Nós não devemos ficar paralisados, né, ali imobilizados, mas seguindo com base nos fundamentos bíblicos, nos ensinamentos bíblicos, o nosso caminho. Quando nós caminhamos em determinada direção na vida e não prospera, não avança, porque não é vontade do Espírito Santo de Deus,
claramente Deus vai cortando aquela nossa intenção de caminhar em determinada direção, até que finalmente Deus nos conduz na direção daquilo que realmente é a sua vontade, aquilo que Ele deseja, dentro da sua vontade soberana para a nossa vida. Deus, muitas vezes, irmãos, mostra a sua vontade nos impedindo de caminhar em determinada direção, de forma negativa. E mostra também a sua vontade de forma positiva, aprovando, abrindo porta, nos direcionando em determinada direção. Há uma outra lição também que eu gostaria de extrair para os irmãos. Eu não sei se os irmãos observaram aqui, mas no versículo 7, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Jesus. Vejam aí no versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, intérpretes do Novo Testamento, especialmente desse livro de Atos dos Apóstolos, eles são unânimes em afirmar, entender que aqui essa linguagem ela é utilizada para ressaltar que o Espírito Santo é o agente através do qual Cristo Jesus, ressuscitado, ele continua agindo e falando nesse mundo. O Espírito Santo de Deus, irmãos, é o agente no qual, ou através do qual, Cristo ressuscitado, ele continua agindo, ele continua ensinando, ele continua agindo nesse mundo. Os irmãos devem ter em mente aquele primeiro versículo do primeiro capítulo desse livro de Atos, quando Lucas, ele enfatiza exatamente essa questão, quando ele afirma o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Irmãos, o que Lucas, ele ressalta aqui é que no Evangelho, que tem o seu mesmo nome, o nome de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele começou a escrever o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E o livro de Atos, irmãos, essa segunda obra desse livro, composto pelo Evangelho e pelo esse livro Atos dos Apóstolos, nessa segunda obra, Lucas ressalta aquilo que Jesus continuou a fazer. Continuou a fazer pela instrumentalidade, pelo agente que é o Espírito Santo, através da instrumentalidade, especialmente dos apóstolos nesse período. A primeira obra desse livro que Lucas escreveu, então, irmãos, o Evangelho de Lucas, registra as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E essa segunda obra registra aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Sem dúvida alguma, Lucas ressalta que nesse versículo que, embora Cristo ausente fisicamente, irmãos, estava presente através do Espírito Santo e, de fato, aquilo que ele prometeu, né, ele estava realizando ali. Mas recebereis poder, né, a tudo aquilo que nós já enfatizamos aqui. Irmãos, o Evangelho ele estava avançando, ele transpôs o muro de Jerusalém, os muros de Jerusalém, rompeu as fronteiras daquelas cidades ao redor de Jerusalém, Judeia, Samaria, estava rompendo outras regiões, outros grupos étnicos, religiosos, e agora, irmãos, nós vemos o Evangelho transpondo outra barreira, a barreira continental, alcançando a Europa
começando ali, nós vamos, se Deus permitir, nós vamos tratar a conversão de Lídia e toda a sua família, e Deus ali fazendo com que o evangelho avançasse. Jesus Cristo agindo e tendo como agente o Espírito Santo e a ação principalmente dos apóstolos. É Cristo agindo, irmãos. É Cristo agindo, é o Espírito Santo de Deus impedindo aquela equipe de ir em determinada direção, conduzindo para outra, e assim o Espírito Santo de Deus continua, ainda hoje, irmãos, continua ainda hoje nos instruindo, continua ainda hoje nos ensinando, nos falando através da palavra de Deus, nos fornecendo tudo aquilo que precisamos para viver uma vida santa diante de Deus, cumprindo a vontade de Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus e glorificando o nome de Deus. É Cristo agindo e nas nossas vidas pela ação do Espírito Santo. E a última lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, a lição fundamenta-se nas últimas palavras que o varão macedônio pronunciou, né? Ajuda-nos. Está aí no versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, uma das grandes verdades que nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos ter em mente diz respeito à agenda da igreja, diz respeito à responsabilidade da igreja, é de que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja, irmãos, ela é coluna e baluarte da verdade, e a maior ajuda, irmãos, que nós podemos prestar a esse mundo em trevas, a esse mundo perdido, a esse mundo que não considera a verdade, é levarmos o evangelho para este mundo. Aquele varão, irmãos, em trevas, aquele varão macedônio em trevas pediu socorro, pediu ajuda, e a conclusão que Paulo e toda a equipe chegaram é que Deus os havia chamado para quê, irmãos? Para levar ajuda material para aquele povo? Não. Aquele varão macedônio pedia ajuda para quê? Para ajudarem, para que Paulo ajudasse na rebelião contra os romanos? Não, irmãos. Eles concluíram que aquela visão tinha sido provocada por Cristo para que eles atravessassem em direção à Europa e ajudasse aquele povo em trevas, levando o evangelho, levando as verdades da palavra de Deus, o anúncio, o ensino, a pregação do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a ajuda maior, essa é a ajuda mais preciosa que nós podemos levar a esse mundo em trevas, a esse mundo perdido, a esse mundo desesperançoso, a esse mundo em trevas. A maior ajuda, a mais preciosa, são as verdades da palavra de Deus. É o evangelho de salvação em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós como igreja nunca fiquemos calados, nunca neguemos essa ajuda que o povo clama, essa ajuda que os povos clamam, que gritam em socorro em nossa direção, de levarmos o evangelho, de levarmos o evangelho de salvação em Cristo Jesus para essas pessoas que estão perdidas. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.